Oi, pessoal, vamos iniciar aí a correção das atividades dessa quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Eu trouxe hoje para vocês, tá, nessa quarta-feira, uma proposta de atividade para português e para o interdisciplinar, né, História, Geografia e Ciências. Em português, a proposta era uma produção de texto, tá? Eu trouxe aqui a atividade, ela propunha para a gente continuar uma história. Então, a gente tinha o começo da história e vocês tinham que continuar, tá? Dar uma continuidade aí na historinha. Então, dizia o seguinte, ó, não tinha título, tá? Vocês que tinham que inventar um título também, tá? E o primeiro parágrafo e o começo do segundo aqui, do terceiro, tá? Marina está toda entusiasmada. Ela e seus pais estão preparando as malas para viajar para a praia. É a primeira vez que Marina verá o mar. Tudo pronto, malas dentro do carro e lá se vão todos. Durante a viagem, aí você vai criar uma situação lá que aconteceu no meio da viagem, né? Ou ela pode ter visto algo legal, ou pode ter acontecido alguma coisa chata, né? Furado um pneu, eles tiveram que parar, ou eles resolveram visitar um lugar, tá? Vocês que vão dar aí a ideia e criar aí o enredo, o meio da história e dar um final para ela, tá bom? Não esqueçam aí de pôr o título, sinais de pontuação, tá? Quando a gente termina uma frase, ponto final. Começo de frase, letra maiúscula. Lê a sua frase, se estiver muito comprida, vê aonde você pausa na leitura, coloca uma vírgula. Se é uma fala de personagem, 2 pontos na outra linha, travessão. Começo de frase, letra maiúscula, eu já falei para vocês. Se for uma pergunta, ponto de interrogação. Se for uma expressão de emoção, ponto de exclamação, tá? Não esqueçam de pontuar o textinho de vocês, dá mais significado, a gente entende melhor o que está escrito, ok? Então, é para vocês aí desenvolverem a historinha, tá? Em português, para vocês fazerem no caderno mesmo, se quisessem copiar esse início, e aí tá terminando no caderno, tá? No interdisciplinar, então, a gente tinha aí as páginas 35 até a 38, um estudo de história, né, história e geografia aí, os primeiros mapas. Então, vamos lá para o livro interdisciplinar. Só uma correção sobre ontem, tá? Esse planisfério aqui, eu esqueci de indicar para vocês um último continente, tá? Que é onde fica a Austrália aqui. Esse continente aqui que tem umas ilhas, tá? A Filipinas faz parte também, tá? Desse continente. Ele se chama Oceania, tá? Ele também não estava citado aqui na atividade 3, tá? Mas a gente tem aí esses continentes, tá? A Oceania também é um continente, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros mapas. Ao longo do tempo, os seres humanos desenvolveram diferentes formas de representar o local onde viviam. Há milhares de anos, os mapas eram feitos nas paredes de cavernas, em placas de argila ou de madeira, em peles de animais, entre outras superfícies. Esses mapas representavam a visão de mundo de cada povo e de acordo com suas crenças, técnicas e culturas. Eles mostravam os rios, os povoados e os caminhos conhecidos. Então a gente tem aqui um mapa feito em pedra, né? Uma placa de argila aqui, barro, pedra, né? Argila. E era onde eles faziam lá o mapinha deles, tá? Há milhares de anos, os mapas eram feitos sobre quais superfícies? Nas paredes das cavernas, né? Que nem disse aqui no texto, ó. Se a gente for colocar aqui, ó, nas paredes das cavernas, em placas de argila ou de madeira, em peles de animais, entre outras superfícies, tá? Então, estava no textinho a resposta. O que esses mapas representavam? Representavam rios, povoados, caminhos conhecidos, tá? Então, eles procuravam representar essas coisas nesses mapinhas que eles criavam, nessas superfícies aí que eles tinham disponíveis na época. Aqui, ó, na 5. Em escavações na Turquia foi encontrado um mapa desenhado em rochas, datado de 8.000 anos atrás.
Esse mapa representava as moradias de um povoado e um vulcão. Então, aqui a gente tem uma escavação aqui, né? Sítio arqueológico na Turquia. De acordo com o texto, que objeto foi encontrado em escavação na Turquia? Eles acharam aqui, ó, um mapa desenhado em rochas, datado de 8.000 anos atrás. Então, é isso que a gente tinha que responder aqui, ó. Um mapa desenhado em rochas de 8.000 anos atrás. Olha só quantos anos, né? Faz que fizeram esse mapa. Esse objeto era feito sobre qual superfície? O que ele representava? Feito sobre rochas, né? A superfície eram as rochas e representava moradias de um povoado e um vulcão. Olha só o que trazia então esse mapinha, né? Ele era feito em rochas, tá? Sobre rochas. E ele representava então a moradia. Provavelmente alguém daquele povoado quis ali registrar como era o seu povoado e tinha um vulcão ali perto, provavelmente, que ele representou no mapa também. Página 36. Há cerca de 1.900 anos, Cláudius Ptolomeu, em sua obra Geografia, descreveu as instruções para a produção de mapas e apresentou 27 mapas, entre eles um planisfério. Com esse material, foi possível recriar o planisfério descrito por Ptolomeu, que se aproxima bastante dos mapas atuais da superfície terrestre por utilizar um sistema de linhas que permite localizar alguns lugares. Então, olha que legal o planisfério de Ptolomeu. Olha o trampo, né? O trabalho que ele não teve para pensar isso daí, né? Provavelmente essas pessoinhas aqui do lado, né? Sei lá, representavam anjos ou deuses soprando, né? Os barcos aí, os navios nos mares, né? Eram como eles imaginavam que era aí o nosso mundo naquela época, tá? E eles não tinham conhecimento de muitos continentes, tanto é que eu tô vendo aqui a África, a Ásia e a Europa aqui. Então, eles não tinham conhecimento aí da América, né? 1492, o Brasil foi descoberto o América, né? O Brasil descoberto em 1500. Então, provavelmente, eles não tinham conhecimento mesmo dos outros continentes, tá? Assinale os elementos que aproximam o planisfério de Ptolomeu dos mapas atuais. Se a gente comparar esse planisfério do Ptolomeu e o nosso planisfério da lição de ontem, vocês estão vendo linhas? Tá? Tá vendo essas linhas aqui, ó? Deixa eu pôr a mãozinha. Essas linhas aqui, ó. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Meridiano de Greenwich, tá? Essas linhas que vocês estão vendo, azulzinha, tá? Elas se chamam paralelos e meridianos, são linhas imaginárias. As de assim são paralelos e as de assim são meridianos, tá? Para que essas linhas imaginárias servem? Elas servem para localizar, localização, tá? A gente tem aí a linha do Equador, tá? Então, onde fica País Tal? Fica mais ou menos ali perto da linha do Equador, perto do Trópico de Capricórnio. Então, serve para localizar. Vocês estão vendo medidas aqui, ó? A rosa dos ventos, tá? Essas linhas são imaginárias. Por que imaginárias? Se eu olhar o planeta lá do universo, eu vou ver essas linhas? Não, elas não existem. Mas elas foram criadas e colocadas em mapas para localização. Então, sempre que a gente ver um mapa, a gente vai ver essas linhas, esses paralelos e meridianos, porque servem para localizar aí os países, os oceanos, os continentes, tá? É para isso que elas servem, tá bom? Então, aqui no mapa de Ptolomeu, né, o planisfério do Ptolomeu, se a gente olhar bem de perto, aqui está escrito África, Europa e Ásia. Vocês estão vendo linhas também? Aqui, ó, olha quantas linhas pretinhas. É que não dá para ler, provavelmente tem algo escrito aqui. A imagem do meu arquivo está bem ruinzinho, eu não consigo ler o que está escrito. Mas provavelmente ele escrevia algo para localizar. Então, tem linhas vermelhas, tá vendo? Ó?
Eu não sei se ele já tinha sido criado esses paralelos e meridianos, mas ele também usava linhas imaginárias para registrar a localização através do planisfério dele, tá? Então, de acordo com a réplica, aqui ó, assinale os elementos que aproximam o planisfério de Ptolomeu dos mapas atuais, tá? O sistema de linhas, tá? Ele usa linhas imaginárias, tá? E a localização de alguns lugares, a África, a Europa e a Ásia, tá certinho. A localização delas tá correta, tá? Então, localização de alguns lugares, tá bom? Muito bem feito, né? Para uma pessoa que não tinha muita noção naquela época, ele fez um baita num planisfério, né? De acordo com a réplica do planisfério de Ptolomeu, quais lugares foram representados? Aí você vai ter que bater o olho e reconhecer aqui a África, a Europa e a Ásia, tá? Esses lugares que foram representados aí, ó. África, Europa e Ásia. Aí você deve se perguntar, mas por que esses três continentes, tá? A gente sabe que a Europa aí, ela fazia grandes navegações, tá? Eles invadiam, é a palavra, o pessoal fala que eles descobriam, né? Mas a palavra correta é invadiam, porque eles invadiam os países dos outros, né? O continente dos outros. Porque sempre tiveram pessoas lá, que nem quando eles chegaram e descobriram o Brasil, né? Não descobriu o Brasil, porque o Brasil não estava perdido. Na verdade, já havia pessoas morando aqui, que eram os indígenas, tá? Então já tinha um povo natural do Brasil, que eram os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, escravizaram os indígenas, mataram os indígenas, isso daí não se chama descobrir. Isso aí se chama invasão, tá? Então, os europeus na história do mundo sempre foram de invadir o país dos outros, tá? Esse é o português correto. Os europeus, então, invadiam bastante antes de descobrir a América, né? Antes deles descobrirem que existia algo além da ponta do nariz deles, né? Se a gente for ver, a Europa é bem pequena e a África é enorme, a Ásia é enorme, a América é enorme, e a Europa aí achando que era a deusa do mundo, né? Então, a Europa, ela invadia bastante a África, já pegava pessoas, já escravizava os africanos, invadiam ali a Ásia, eles invadiam bastante a Índia, eles iam atrás de temperos, de especiarias, tá? Então, eles invadiam esses continentes para isso, tá bom? Então, é por isso que ele representou no planisfério dele. Provavelmente, o Ptolomeu achava que só existia esses três continentes, que era o que eles andavam invadindo, né? Eles tinham medo aí de adentrar os oceanos, né? Porque se a gente for ver a África, a Ásia é bem perto da Europa, né? Então, a América já fica um pouco mais longe se a gente olhar o nosso planisfério aqui. A América está bem longe, a Europa está aqui, ó. Para ele invadir a Ásia, invadir a África, estava pertinho. Agora, para eles se aventurarem nesse Oceano Atlântico aqui e chegar nas Américas, era mais assustador. Eles achavam que a Terra era plana, que se eles andassem reto pelo oceano, eles iam cair do planeta. Era assim que eles pensavam naquela época, até que teve aí navegadores que tiveram a coragem aí de explorar e acabar encontrando outros continentes, tá? Mas provavelmente ele só desenhou esses três porque eles achavam que só existia esses três, tá? Se eles fossem mais além ali do oceano, eles achavam que eles iam cair. Essas pessoas soprando aqui, provavelmente ele achava que acabava o mundo mesmo, tá? Vai até a página 38, né? Então vamos para a página 37. A partir do ano 1500, os europeus realizaram diversas viagens marítimas pelo mundo. As viagens marítimas e o desenvolvimento de instrumentos de navegação permitiram conhecer melhor os continentes e os oceanos, além de favorecer a produção de mapas com informações mais precisas. Observe um planisfério muito utilizado na época. Então, a gente tinha aqui um novo planisfério. Ó. Esse é de 1502. Ele foi feito por Cantino, tá? Complete a frase. Aqui é a África, tá, gente? Eu consegui reconhecer a África e aqui seria a América. Ó, a escrita tá horrível do meu arquivo, eu não consigo ler. Mas pelo que eu tô reconhecendo aqui é o formatinho da África, tá? Então provavelmente aqui já é as Américas, né? Eles já tinham aí em 1500 chegado, invadido o Brasil já. Complete a frase com as palavras do quadro. Mapas, oceanos, continentes e navegação.
Vamos lá, então. As viagens marítimas realizadas pelos europeus a partir dos anos 1500 permitiram ampliar o conhecimento sobre os continentes. Então, comparando esse planisfério com esse daqui, a gente percebe que eles tiveram noção de que existia algo além da África, da Ásia e da Europa, tá? E os oceanos, eles conseguiram aí explorar os oceanos Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, então eles tinham conhecimento de outros oceanos também. Somado a isso, o desenvolvimento de instrumentos de navegação promoveu avanços na produção de mapas. Eles desenvolveram, então, bastante tecnologias aí para navegações, né? A gente tinha o uso das bússolas, né? Entre outras coisas aí para poder explorar o mundo. De acordo com o planisfério de Cantino, quais continentes foram representados? Então, aqui eu reconheci aqui com vocês a África, tá? Aqui diz também uma parte da América, dá para ver que não dá para ver a América certinho, tá? Então, eles provavelmente não tinham explorado tudo, mas eles tinham uma noção aqui que tinha essa costa aqui da América, que provavelmente é a parte do Brasil aqui onde eles invadiram, tá? Da Europa e da Ásia, que eles já sabiam que existia a Europa aqui representada e a Ásia bem grande aqui. Então, não tem a Oceania e não tem o restante da América aí. Tem um pedacinho só que era onde eles tinham invadido aí, tá? Em 1569, Gerardus Mercator desenvolveu uma representação da superfície terrestre com poucas distorções, o que facilitou a navegação. Nessa representação, uma linha reta no mapa correspondia a uma reta de igual direção no oceano. Olha esse planisfério Typus Orbis Terrarum. Isso aí é latim, né? De Ortelius. Olha esse planisfério, tá? Quase lá. O formato da América tá esquisito, né? Mas tá quase lá, tá quase lá. Assinale as características da representação criada por Mercator. O planisfério de Mercator não apresenta nenhuma distorção? Apresenta distorções sim, a gente vê pela América, tá zoada, né? Então é porque eles não tinham aí, eles sabiam através das navegações o formato da África e da Ásia e da Europa. Mas a América, eles meio que chutaram o tamanho dela aí quando eles desenharam. Então tem distorções sim, tá? O planisfério de Mercator, então não é para assinalar isso aqui, tá errado, tá? O planisfério de Mercator apresenta algumas distorções nas áreas dos polos? Sim, tá? Ó, poucas distorções representam áreas dos polos maiores do que são na realidade. Então, aqui essa área da Antártida e tal aqui, tá errado os polos, tá? Xizinho aqui, então. Essa afirmação está correta. O planisfério de Mercator facilitou a navegação, pois uma reta no mapa correspondia a uma reta de igual direção no oceano. Sim, tá? A gente tem aqui as linhas imaginárias, essas retas, tá? Que já ajudavam aí a definir localização, tá? Então, pode fazer o xizinho aqui. O planisfério de Mercator dificultou a navegação, pois ele não apresentava um sistema de direções que ajudasse a chegar aos portos. Não, tá? Essa afirmação está errada. Comparando esse planisfério aqui com esse, se os navegadores se guiassem por esse, eles teriam uma noção muito melhor de como chegar ali da Europa, tá? Até as Américas, tá bom? Tanto na parte dos Estados Unidos e do Canadá, como na parte do Brasil, do Chile e da Argentina, tá bom? Então, essa afirmação está errada. 11. De acordo com o planisfério de Ortelius, quais continentes você consegue identificar? Todos, né? A gente consegue identificar. A Europa, tá? Eu vou desenhar de novo aqui, ó. A Europa, a Ásia, a gente tem aqui a Oceania, a África, as Américas. Nossa, deixa eu fazer um grandão para as Américas, porque tudo isso daqui é América, tá? E a gente tem a Antártida também, tá? Ela é um continente, apesar de não ser um continente habitado, também é um continente, tá? A Antártida é um continente gelado, né? Que existe aí, que existe não, né? Que o mundo decidiu que a utilidade dele é somente científica, é só para pesquisa, então não é para povoamento, tá? Até mesmo porque lá é muito frio para o ser humano conseguir se adaptar, né? Compare esse planisfério com o mapa atual. Os continentes têm o mesmo formato? Não, né, gente? A gente viu aqui a América. Olha essa América,
que eles desenharam. Vamos voltar naquele nosso planisfério de ontem, tá? Só para vocês verem a América novamente. Olha aqui a América desenhada bonitinha, ó, tá vendo? Então, assim, tá bem. Eles não tinham explorado totalmente a América e eles tiveram uma noção ali do tamanho dela, mas eles fizeram o mais próximo que eles conseguiram, tá? Mas tá distorcido, tá bom? Os continentes têm o mesmo formato? Não, tá? Não. Alguns possuem distorções, tá bom? Bom, chegamos aí na página 38. Hoje a gente estudou bastante, aí deu uma aprofundada, né, no estudo do interdisciplinar, sobre os mapas, tá? A gente aprendeu aí que demorou um pouco para os europeus aí identificarem os continentes, tá? Saírem invadindo tudo quanto é continente e tentaram colocar em mapa aí as grandes navegações, né? As grandes invasões, devia chamar, né? Mas a gente termina aí o nosso estudo de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!